Graça e paz, queridos. Que maravilha, né? Que louvores maravilhosos. Este é realmente o nome dado acima de todo nome. Hoje eu recebi já de manhã uma mensagem de um pastor amigo, desses quadros que tem por aí, dizendo assim: não há nada maior do que a oração. Eu já não concordo. Não há nada maior do que este nome. Nome acima de todo nome. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós que estamos aqui, pouquinhas pessoas, né? Pessoal do louvor e vocês que estão em casa. Hoje eu não vou falar sobre a ceia, gostaria de falar sobre um novo assunto, se eu conseguir, mas eu quero falar de que no dia da ceia, que sempre nós celebramos, nós temos aquele texto bem básico, não é? De 1 Coríntios 11, 25, que diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, ou a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Coisa linda, não é? É difícil nós fazermos memória do Senhor, né? Mas ele fala: fazei memória de mim. Fazer memória é como o Gilmar estava falando, né? É estar cantando, louvando, exaltando, glorificando este nome acima de. Não pense que há alguém superior a Jesus Cristo. Não existe. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque isso foi do agrado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, depois de ressuscitado, assentado em sua glória, depois de vencer a carne, o pecado, o diabo, a morte e o inferno, ressuscitou com grande poder e glória, né? Aleluia! E nos ressuscitou. Quem morreu com ele, ressuscitou também juntamente com ele, pela fé, no nome de Jesus, o Cristo. Então nós temos um melhor concerto. Hoje nós temos uma melhor aliança, não é, do que os nossos irmãos no passado. Apesar de nós termos uma maravilhosa admiração pelos nossos irmãos do passado, mas Jesus falou que o maior homem do passado dos profetas foi João. Mas ele falou que o menorzinho no reino de Deus é maior do que João. Então para de olhar para João. Para de olhar para o pastor de seu. Olhe para o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, este nome poderosíssimo, né? Então nele nós temos uma melhor esperança. A Bíblia diz em João 1, 17, que é no Evangelho de João, ele diz que a lei foi dada por Moisés. A graça que está duro de entrar em nós, e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Há uma diferença tão grande que nós recebemos do servo Moisés, damos a Moisés a maior glória e a Jesus Cristo ignoramos a maior graça revelada da parte de Deus em nosso favor. Está na hora da gente, ou passando da hora da gente ter os nossos corações abertos para essa obra maravilhosa de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então vocês percebem que há algo
de muita graça, algo de muita graça a ser revelada a nós, a igreja. Então a Bíblia diz, também em Hebreus 7,19, ele fala de uma melhor esperança. E ele fala assim, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Coisa, a gente lê tanto, né? Não percebe muitas vezes esta maravilhosa declaração. Então nós temos também uma melhor esperança, irmãos, mas melhor esperança mesmo. Ele disse que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Mas eu vou dizer duas coisas para você que você vai ficar arrepiado. Mas a lei tem duas coisas que está nela. Está em 2 Coríntios 3, verso 7 e no verso 9. A primeira ele diz que a lei tinha dois ministérios. Primeiro ministério, 2,7, ministério da morte. Segundo, ministério da condenação. E é tão diferente, né? Quando Deus deu a lei, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, aquele monte fumegando em chamas, com buzinas, relâmpagos, trovões e estremecendo todo aquele lugar. Quando ele desce do monte, o povo já tinha fabricado um ídolo de ouro, um bezerro de ouro. E naquele dia, então, que Moisés desceu com as tábuas da lei, Deus visitou aquele povo que acabara de sair, com mão forte, braço estendido, de uma maneira poderosíssima da parte de Deus. Deus naquele dia matou quase 3.000 pessoas. Irmãos, quando a lei foi dada, olha só, mas tinha o quê? Dois ministérios, condenação e morte. Eles abusaram lá embaixo, Deus matou. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele trouxe para nós a vida abundante e a vida eterna, né? João 10,10, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, queridos, Jesus, então, trouxe uma melhor esperança para o povo. Trouxe também um melhor conserto. 7,22, assim, de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Você vai falar para mim, pastor, outra vez? Irmãos, nós nunca deveríamos passar para a lição que está à frente sem colocarmos em prática a que recebemos hoje, não é? Até quando a gente lê a Bíblia com tanta pressa, né, querendo sair de um versículo para o outro tão rápido, e não paramos para pensar, para meditar, para moer, para remoer, né, aquilo que está escrito. Nós já lemos um versículo e já queremos terminar o salmo, né, e pegamos outro e lemos 20 salmos, glória a Deus, aleluia. Mas na verdade, irmãos, seria melhor você e eu lermos um versículo e parar nele, meditar nele, ponto, vírgula, e pensar o que realmente ele está falando para mim, para você, qual é a nossa herança que tem ali naquele verso. Nós passamos logo para terminar o capítulo, não é? O Salmo 23 tem só 6 versículos, mas tem salmos com bastante versículos na Bíblia, né? Então, nós temos, de uma maneira maravilhosa, uma maneira de Deus vir em nosso socorro, está em 7,25 de Hebreus, diz assim, portanto, pode também salvar perfeitamente
os que por ele se chegam a Deus. Qual o tipo de salvação? Meia sola? De qualquer maneira? Não, irmão, é uma salvação perfeita, não falta nada nesse tipo de salvação que Deus concedeu graciosamente, gratuitamente, pela sua graça ao seu povo, não é? E nós ficamos aí muitas vezes procurando as coisas para pagar um preço, não é? E vamos para uma série de coisas das quais já é nossa herança, é para nós pararmos, não é? E pensarmos. Eu me lembro de alguém contando uma história nesses países de cortina de ferro, né, que se diz, ou que tem as igrejas subterrâneas, escondidas, porque quando pega, vai todo mundo para a cadeia e até para o trabalho forçado e a morte. Então, disse que uma família estava marchando para uma dessas reuniões e a polícia brecou eles e começaram a interrogar o que eles iam fazer. Eles falaram, olha, um deles, é que nós estamos indo para uma reunião em que o nosso irmão mais velho morreu e nós vamos para ver qual é a parte nossa da herança no testamento. Olha que coisa linda. E nós, os crentes em Jesus Cristo, deveríamos parar meses, anos, né? E horas bem fundo e no profundo para ver com ponto e vírgulas quais são a nossa herança dos santos na luz, como a Bíblia diz, né? Uma herança que nós temos, irmãos, incorruptível, incontaminável, não é? Diz que não pode murchar, guardada no céu para nós. Isso diz Pedro, não é? Que eu não marquei aqui, não. Mas ele diz aqui, então pode salvar perfeitamente. Por quê? Gilmar, 8.1 diz assim, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Olha só, não há tradução para dizer da grandeza desse sumo sacerdote. Ele diz um sacerdote tal. É como João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem maneira de você medir grandeza, altura, profundidade, largura e comprimento, né? Comprimento, altura, profundidade e largura. Mais ou menos é isso aí. Então, quando você pensar no amor de Deus, você pensar na misericórdia de Deus, está em Efésios 6,4, que diz que Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Esse amor que eu estou falando para você, esse amor de tal grandeza, de soberana grandeza, de poderosíssima grandeza que está no nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Olha que ele diz, temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Olha, a destra de Deus no trono da majestade. Aleluia. Pode salvar então perfeitamente aqueles que se chegam a Deus. E no 7,24 ele diz, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Todos os sacerdotes morriam, trocavam, morriam, trocavam, morriam, trocavam. Toda a linhagem de Arão, não é? Agora veio um, que vem da linhagem de Melquisedeque, que tem um sumo sacerdócio perfeito e perpétuo,
Irmãos, isso quer dizer para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Não pensa em dias, meses e anos, porque a nossa passagem aqui, ela é rapidinha, não é? Nós que estamos mais avançados, alguns irmãos e eu, a gente já está terminando a nossa carreira aqui. Alguns de vocês estão começando e às vezes acabam logo. Mas nós, quer queira ou não, estamos mais perto da nossa partida para a eternidade do que vocês, que são bem mais jovens. Mas a morte muitas vezes vem buscar os novos e deixa os velhos, né? É que eu tenho visto acontecer, até mesmo aqui no nosso ministério, gente preciosa, cheia de vida, cheia de vontade, cheia de planos, cheia de querer fazer as coisas, e a morte veio rapidamente e colheu, bem com menor idade do que a minha, não é? Então, queridos, também não fique esnobando porque você é jovem, você também pode ir. Precisa estar preparado, não é? Sabendo que essa vida aqui não termina. Por isso nós passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. João 5,24 diz isso, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é isso? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas o quê? Passou da morte para a vida. Que vida? Essa que não tem fim, vida eterna, vida eterna. Pensa num número bem exagerado, matemático, ainda talvez seja como o mês que passou, não é? Porque todos os homens que viveram até hoje, como a Bíblia sempre fala, e eu gosto de falar, e também gosto de repetir, talvez você aprenda um dia, que os homens que mais viveram sobre a terra, né, ou deles, foi Matusalém, viveu 969 anos. Depois Jared, um outro que tem um nome mais esquisito, viveu 962 anos. Depois Noé viveu 950 anos. Depois Adão, que devia ser o primeiro, viveu 930. Interessante, né? Noé viveu. Esses homens viveram mais do que Adão. Mas, queridos, e o Salmo 90 diz que para Deus 1000 anos é como a noite que passou. Quanto, pastor? 1000 anos. Então você pensa que nenhum homem até hoje viveu um dia da eternidade de Deus. E nós agora não estamos vivendo nem quase uma hora, né? Eles viveram 969 anos. Nós estamos vivendo o quê? Quase nada, né? Então, queridos, mas nós temos um Deus que vai estar, e está, né? Por toda a eternidade, dando cobertura para os seus filhos, né, Gilmar? Você estava falando aí antes que nós realmente somos um povo abençoado, somos um povo agraciado, somos um povo amados do Senhor e também temos que amá-lo, não é? Tem que ser também recíproco. Então, queridos, nós temos então hoje um tabernáculo no céu que não foi feito por mão de homens, foi feito pelo próprio Deus lá na glória. E Jesus não entrou no tabernáculo de Arão, ele entrou no tabernáculo celeste. Ele entrou no tabernáculo de cima. Ele entrou nesse tabernáculo, diz a palavra de Deus, que ele não foi fundado por mão de homens. E diz, tabernáculo ao qual o Senhor fundou. Hebreus 8:2 diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou, e não o homem. E Jesus entrou aonde? Lá em cima, fazendo para nós um ministério mais excelente, um melhor concerto,
com melhores promessas. Glória a Deus, né? Então, isso está em Hebreus 8:6. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está, irmãos, que está confirmado com melhores promessas. Um melhor, é melhor ou não é melhor? Ô irmãos, você quer ficar com uma coisa que está ultrapassada ou você quer ficar com uma coisa que está em vigor? É um melhor conserto. E nós estamos muito lá atrás. Coisas que são maravilhosas, promessas maravilhosas. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é muito mais excelente. O menorzinho aqui da igreja é maior que João Batista. Mas o menorzinho e o maiorzão aqui, olha para João Batista e se vê um pigneu. Nós temos que ter os nossos olhos abertos. Deus quer que nós começamos a ver que nós somos muito mais excelente do que João o Batista, que é o maior profeta da antiga aliança. Então todas as alianças que foram feitas, todas elas foram quebradas. Jesus veio para fazer uma aliança perfeita, eterna, e o próprio Deus fez essa aliança com os homens, dando a nós condições de ver que Ele deixou seu Filho pagar com a sua vida. Nós vemos, por exemplo, em Atos 2:36, ele diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Deus o Pai o fez Senhor e Cristo, dono da igreja, cabeça da igreja, e o Cristo, o ungido, o nome glorioso e poderoso, que eu e você podemos usar às 24 horas do dia e esfregar na cara de Satanás a nossa vitória. Quando Satanás chegar para te acusar, mostra para ele, olha, a minha conta foi paga no sangue do Filho de Deus. Mas não devo mais nada, nem passado, nem futuro, nem presente, conta paga. Sabe, irmãos, tem umas coisas na Bíblia, aqui em Hebreus mesmo 2,14, ele fala que, visto que os filhos, vamos ver se eu sei de guarda, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo, está vencido, está liquidado, está arrebentado, destroçado, destruído, desbaratado. Em nome de Jesus Cristo, igreja, acorda, levanta a igreja. Ah, pastor, onde tem o texto? Na Bíblia. Quantas vezes você já leu isso? Nunca viu? Eu quantas vezes li? Nunca vi. Talvez você viu, mas falou, deixa para lá. Isso aqui deixa para o pastor Liceu, isso aqui deixa para o Francisco, isso aqui deixa para o Samuel, isso aqui deixa para o Marcelo. Isso aqui. Nós temos um espaço de quase que perfeito, não é? Passa logo. Não é comigo. Não é comigo. Não sou eu. É outra pessoa. Não é? Mas isso aqui, irmãos, é coisa tremenda. Foi deixada para nós. No capítulo 17 de João, por exemplo,
No verso 22, Jesus falou assim: dei-lhes a glória que a mim me desse. Isso aqui faz parte daquela história de ver a herança, né? De ver o testamento. Você vai ver no testamento, vai ver a herança. Ele falou assim: Dirceu, eu dei para você a glória que o Pai me deu, que eu operei aqui nesse mundo, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele fez algumas coisas, né? Já, parece que isso aqui até eu marquei em algum lugar aqui. Ele falou que nós teríamos condições de fazer o que ele fez. Então ele diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. É Mateus 11:5. Ele diz assim: os cegos vêm, os leprosos são limpos, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O pobre não pode ficar chorando: coitadinho de mim, está aí quase mendigando o pão cada dia. Irmãos, só isso aqui é uma herança que muitos ricos não têm. Não tem. Nem tem tempo para pensar na herança que tem. Mas você que é pobre, tem necessidade, nós podemos parar perfeitamente para buscar essas coisas para nós. Pastor, porque o senhor não sabe o tamanho do meu salário. Irmãos, não é o tamanho do seu salário que é importante, é o tamanho do Deus que você serve que faz a diferença. Posso ouvir um amém de vocês que estão aqui? Não é? Qualquer coisinha você fala: essa miséria aqui, ó. Quantas vezes já vi a pessoa falar: olha, pastor, olha essa miséria aqui, ó. Interessante. Hoje eles estão andando pela rua, vagando para cima e para baixo, nem miséria do envelopinho com registro na carteira tem. Nem o que comer. E não tem esse Deus que nós temos, esse Deus de gloriosa provisão. Então Jesus abriu também para nós em 10:19-21, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como é que você entra no santuário? Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Diga comigo: aleluia. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, entre logo, você sabe olhar para cima, né? É Colossenses 3:1 que diz, né? Para você e eu olharmos para cima. Se já ressuscitasses com Cristo, e diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, é um testamento, diria o pastor Francisco, é imensurável. É grande demais, irmãos. A nossa herança é grande demais. Então, nós podemos pensar que temos um novo e vivo caminho lá em cima. E você entra pelo sangue do Cordeiro
Não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, não precisa de missionário, não precisa de ninguém. Você entra direto pelo sangue e vai, cara a cara, falar com Jesus. Coisa linda, não é? Aí a gente vem para a igreja e começa a pedir esmola, começa a jogar pedra para cima. Irmãos, está na hora de nós acordarmos para essa graça. Você fala, pastor, mas como é que a gente recebe essa graça? Pela graça. Só pode receber pela graça. Eu e você não merecemos isso. Eu e você não merecemos, não temos mérito nenhum. Mas isso veio pela graça. Então, pela graça ele diz, sois salvos por meio da fé. Ouça bem, e isso não vem de vós, é presente de Deus, é dádiva de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa graça, esta fé que nós temos, não provém da nossa bondade, não provém daquilo que nós somos, provém daquilo que Deus deu, pela sua graça. Olhando para nós, não levando em conta as nossas dívidas, não levando em conta a dureza dos nossos corações, não é? Então ele diz que ele fez uma obra quando nós éramos mortos. Sabia? Ah, pastor, mas eu sempre fui vivo. Ah, é vivo para fazer as coisas desse mundo. Mas para Deus, desde o Éden, nós estamos mortos. Perdemos a comunhão. Aí Jesus veio para restaurar esta graça, esta maravilha. E lá em Efésios 2:1 ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensa de pecado. Pensa se era bonzinho. Ah, mas eu busquei a Deus. Não. E hoje a turma grita, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Pode ir. Você vai achar nunca. Se Ele não te achar, você nunca vai achar Deus. É Ele que nos achou. Achou em que lugar? Nos lugares mais tenebrosos da terra. Ah, pastor, mas então há injustiça, porque eu sou bonzinho. A sua justiça pode ser boa para você e para a sua família, mas para Deus não passa de um trapo de imundícia, né? Põe um pouquinho de sombra aí na mensagem para você. Então, eu meditando essa semana, porque com esses dias agora, né, que mudou a maneira que nós íamos fazer a celebração da ceia, eu peguei para meditar um texto que está em Lucas 6:38. Eu gostaria que vocês abrissem ele, é bem conhecido, mas esse é daqueles que a gente fala assim, isso é para outra pessoa, isso é para outra pessoa. Olha o que ele diz aí, ó, dai, irmãos, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós de novo. Então, dai. Qual é uma das grandes dificuldades do povo de Deus? E muitos falam assim, ah, eu não vou para a igreja porque na igreja tem que dar o dízimo. Muitos não vêm. E muitos vêm e falam, eu estou aqui na igreja, mas dízimo, estou nem aí. Mas eu vou dizer para você, eu não vou falar para você dar, eu vou dizer para você, você está perdendo a sua bênção. Você está perdendo a chance de plantar. Ah, pastor, mas não tenho. Tem. Todas essas pessoas, quase sem exceção, têm 1 ou 2 cartões de crédito. E qual é a finalidade do cartão de crédito? É dar crédito a uma pessoa que não tem dinheiro
para comprar bobagem que não precisa, para pagar com dinheiro que não tem. Essa é a minha definição, tá? Ah, eu vou comprar agora, mas só vou pagar o mês que vem. Só que o mês que vem você não tem o dinheiro para pagar, e isso vai correr, vai virar uma bola de neve, né? Você nunca vai só logo perder seu nome. Então, queridos, para com isso. Se você tem um cartão de crédito, seja inteligente, use ele nos 40 dias que você puder, mas pague todinho na hora que você receber, porque senão você vai rodar. E uma das coisas que leva a gente a perder a benção é isso aqui, ó. Dai, não dou. Mas só que tem uma bênção, e ser-vos-á dado. Dai, e ser-vos-á dado. Só que não vai, aquilo que você dá, não é aquilo que você vai receber. Porque aqui é um sistema que, como o Daniel nos ensinou aqui, né? É um sistema de semente. Então você planta. Eu plantava lá, quando menino, plantava 3 caroços de milho, né, naquela cova, e cobria. E geralmente terra boa, que nem era do meu pai, dava 3 pés de milho, e cada pé dava 2 a 3 espigas. Agora você vê, eu dava para a terra 3 grãos, e eu recebia da terra mais de 1.000 e não sei quantos grãos. Isso é a medida de Deus, viu, queridos? Essa é a medida de Deus para trazer retorno para o meu bolso e para o seu bolso. Mas nós, muitas vezes, preferimos ficar. Eu tenho mais uns 15 minutos ou mais? Tem mais? Posso estender um pouquinho mais? Tem uns assuntos gostosos aqui. Então, já que eu entrei nesse assunto, eu comecei a procurar na Bíblia. Então, vamos para Lucas 12. E você vai descobrir que você é avarento, por isso que você não dá o dinheiro. Não estou falando para quem dá, estou falando para quem, né, tem dificuldade. Tem muita gente, talvez esteja me ouvindo, e fala, eu nunca vou na igreja para pagar o dízimo. Na verdade, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e você não pagando, você que vai perder a bênção. Aí dá e ser-vos-á dado. Deus quer dar bastante para você, mas você é avarento, Ele não te dá. Então ele diz em Lucas 12, 13, ele diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha aqui, ó, a briga. Se é uma coisa bonita entre as famílias, é a briga da herança. Ahá. É rara a família que faz um compartilhar da herança sem briga, sem, né? É quase que de 95% para fora, eles brigam até arrebentar um outro. E geralmente o mais rico é que fica segurando a herança para não distribuir para o irmão mais pobre, para eles não subirem na vida, né? É uma coisa brava. Aí Jesus disse, mas ele lhes disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Irmãos, e o pecado da avareza está na lista de pecados de sexo. Toma cuidado. Toma cuidado, que você pela avareza, por ser ladrão de Deus, avarento, né? Você pode cair na mão de uma mulher estranha. Isso é só para te avisar. Muitos pastores têm caído nisso. E disse-lhes, verso 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sabia disso? Eu conheço gente que tem um salário de estourar, mas só anda no vermelho. Quer dizer, compra
um monte de coisa desnecessária, quando na verdade ele deveria estar investindo no reino de Deus. Por que Deus dá um bom salário para você? E para mim? É para investir no reino. Ah, pastor, mas Deus não precisa. Você que pensa que não. Isso vem de Deus, não vem do homem. Não foi nós que inventamos. Aí, mas está no Velho Testamento. Não, irmãos. Isso aqui está no coração de Deus. E Deus quer dar para nós muito mais do que nós temos dado a Ele. E Ele já tem dado, né? Então ele diz, verso 16, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, já era grande, mas ele edificou outros maiores, né, que está dizendo aí? Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Isso é terrível, né? Esse come vai fazer. Come, bebe, enche a cara e se regala, né? Então, tomar muito cuidado. Descansa muitos anos, se diz. Tem em depósito para muitos anos. Irmão, é para muitos anos. A colheita foi muito grande. Deus abençoou aquele homem demais. Mas não era para ele derrubar os depósitos, era para ele fazer outra coisa que ele não fez. Verso 20, mas Deus lhes disse, louco, ou na outra tradução diz, nécio, que é louco também. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado... E o que tens ajuntado, para quem será? E diz aqui, o que tens preparado, né? O ajuntado. Colocou tudo dentro do celeiro. Quebrou, fez tudo, novo. Olhou para o celeiro e falou, aqui tem para viver muitos anos, sem pensar, nem replantar mais nada, né? Então... Ele diz assim, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis. Isso aqui é uma coisa do dia a dia nosso, né? Nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. A vida... mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é 66 centímetros, né? Pelo menos, se não é, mais ou menos isso aí. Quem pode acrescentar nem um centímetro, né? nem um milímetro. Então, querido, ele diz, considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves?
E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ah, já tinha lido. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, o grande homem, em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mistério delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-lhes o reino. Agora vem outra coisa boa. Vendei o que tendes. Tem alguma coisa, né? Vendei o que tendes e dá esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu, que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Olha o banco bonzinho para aplicar aí. Já por 2 vezes aqui eu já ouvi domingo, acho que o pastor Rodrigo falou sobre o primeiro, né, meio milhão. Se alguns irmãos estavam querendo chegar a meio milhão. Eu vou dizer para vocês, eu vou fazer um desafio para você chegar ao primeiro R$500. Semeando no banco onde a traça hoje não, onde os ladrões, não roubam. Então, queridos, o que aconteceu com esse homem rico? Que Deus falou para ele, você é louco. Hoje vamos pedir tua alma e o que você tenha juntado, para quem será? Então aquele homem que Deus deu a ele, aquela super colheita, o que ele deveria ter feito? Derribar os celeiros? Não. O que ele deveria ter feito? Colher tudo, colocar no seu celeiro, encheu. Encheu o celeiro? Está cheio? Agora ele tinha centenas de empregados, né? Que trabalhavam naquela roça, porque não é que nem hoje, né? Que é maquinário, é tudo no... Ao invés de ele pegar aquela sobra e distribuir para os seus empregados, ele tinha feito um empréstimo tremendo para o banco de cima, porque o Senhor falou que quem dá aos pobres, empresta a Deus, né? Então, querido, a palavra de Deus para o homem louco, nessa noite, você não vai passar dessa noite. Pode comer, beber e pensar o que você pensou, mas é nessa noite você vai deixar para quem nunca trabalhou a sua herança. E ele fala que então nós, para sermos ricos com Deus, nós precisamos realmente aprender a distribuir aquilo que Deus nos dá. Sabe, irmãos, a gente tem que fazer um exercício, eu tenho feito alguns. Nem gostaria de falar, porque eu não gosto de falar, mas até no dar esmola que você dá no trânsito, eu vou dar o meu testemunho, eu mesmo. E isso aqui não é para grandeza, não, é só para mostrar para vocês que a gente é.
É bem mão fechada, né? Então eu vejo as pessoas pedindo esmola, e tem gente que nem abre a janela, nem, né? E eles ficam ali, e quando pega a moedinha que está lá, o 10 centavos, o 25, o 20. Tem uns que vêm pedir, me arruma 10 centavos. Já, quando vem pedir em casa, dá pão velho. Porque aonde nós chegamos, né, irmão? Então eu tinha no meu carro, sempre desses dinheiro miúdo aí, R$ 2, eu sempre deixava uns R$ 10 em R$ 2. Então todos que vêm, eu fiz um propósito, pode ser o que for. Eu não vou falar, vai comprar droga, vai fazer isso, vai fazer, o problema é dele, eu vou dar. E eu fiz isso por algum tempo, e um dia eu dei para uma pessoa, e fui embora, mas o Espírito falou para mim, puxa vida, mas você tem tanto, nunca passou fome, nunca passou frio, pessoa pedindo aí, debaixo de chuva, pedindo para comprar um café, comprar um lanche, você dá R$ 2. Eu melhorei um pouquinho agora, eu dou 10. Mas sabe quando eu dou R$ 10 para as pessoas ficam, quase desmaiam, irmão. Você imagina a hora que eu começar a dar 100. E vou lá, vou chegar. Irmãos, essa coisa nós temos lacrado no coração, é uma avareza, uma miséria. E o mais fácil é dizer, vai vagabundo, vai trabalhar. Isso eu já ouvi. Agora eu pergunto, se você tivesse uma empresa, ou na sua casa, você pegaria alguém de lá para ir trabalhar na sua casa? Hein, Vivi? Você pegaria alguém da rua lá, leva para sua casa, dá banho nela, tá? Fala, fica aqui, né? Vamos dar emprego para você, você me ajuda aqui e tal. Não pega, irmão. Vai lá, faz a ficha e fica, né, perguntando de onde é, onde mora, não sei o quê, né? Se já trabalhou, se tem carta de recomendação, tudo isso aí. Salvo algumas pessoas, não. Então, irmãos, o que quer dizer isso? É a avareza que está no meu coração, está no seu coração. Agora, vamos guardar os primeiros 500 mil? Opa, glória a Deus, aleluia. Vamos. Eu não estou proibindo de guardar. Mas, irmão, vamos começar a pôr os R$ 10 para o pobre, vamos começar a pôr na igreja, mais além do dízimo, mais algumas ofertas. Você fala, pastor, mas não dá nem para dar o dízimo. Irmãos, é uma lei que vai ser destravada na sua vida. Dai e ser-vos-á dado.